Amém. Graça e paz a todos, a todas, você que está aqui no prédio, você que está em casa. Hoje foi corrido para nós aqui. Hoje eu fui o cara do computador, da mesa de som. Então, já justifico os atrasos dos slides aí, que ao mesmo tempo tinha que ver se o som estava chegando para você em casa. A gente foi bombril. 1003 utilidades, não é assim? Não. Que bom que você está aqui, venceu o frio, venceu a chuva abençoada. Tanto tempo que nós pedíamos essa chuva e ela chegou. Você que está em casa, se protegendo, queremos pedir que estejam orando. Essa semana muitos irmãos da igreja que estão enfermos, acreditamos que não seja Covid e assim esperamos que não seja o Covid, mas que parece que a virada do tempo virou a saúde de alguns também. Eu quero continuar falando com você sobre essa série Fim, e lá em Mateus 24, obrigado, meu irmão. Estava precisando. Agora eu falo 3 horas. Pior que não pode, né? Tem o toque de recolher. Mateus 24, 22 a 25. Convido você a abrir lá, acessar a sua Bíblia lá em Mateus 24. A gente está na terceira parte dessa mensagem, dessa série, e hoje a gente vai falar sobre contando os dias. Amém? Conseguiu achar? Mateus 24. Eu quero orar com você e por você mais uma vez. Pai, queremos louvar o teu nome nessa noite, ou melhor, continuarmos a louvar, pois como João disse no início desse culto, a nossa adoração não começou aqui. A nossa adoração, ela prossegue aqui. Ela tem continuidade aqui e depois daqui. Depois desse encontro, seja ele aqui no presencial, ou aqueles que estão assistindo na data de hoje em casa, ou vão assistir em outro momento. Nosso maior desejo é adorar ao Senhor e engrandecer o teu nome. Por isso, Pai, como o Senhor já está fazendo desde o início desse culto, continue a falar conosco, continue a revelar aos nossos corações a tua vontade e a tua verdade. E queremos, ó Deus, ouvir isto hoje através de Mateus 24. Por isso, Senhor, que o teu Espírito Santo tenha total liberdade entre nós e em nós. Nós que estamos aqui presentes no prédio, e aos teus filhos e filhas que assistem de casa. Ó Deus, que possamos ser transformados, mudados pelo Senhor. Pois não estamos na presença de qualquer um, estamos na presença do eterno e Salvador Jesus Cristo. Assim que nós oramos em nome dele. Amém e amém. Mateus 24, versos 22 a 25 diz: se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém sobreviveria. Mas por causa dos eleitos, aqueles dias serão abreviados. Se então alguém lhes disser, vejam, aqui está o Cristo, ou ali está ele, não acreditem, pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas, que realizarão grandes sinais e maravilhas para que, se possível, enganasse até os eleitos. Vejam que os avisei antecipadamente. Que o Eterno aplique no meu coração a sua palavra. Irmão, eu só quero destacar e relembrar os irmãos, eu não vou estar fazendo nessa série um estudo versículo por versículo de Mateus 24 e Mateus 25, isso caberia mais para uma escola bíblica, pois iria demorar muito. Meu intuito com essa série é que a gente possa despertar um pouco para aquilo que está acontecendo ao nosso redor e, principalmente, algo que parece que está meio que dormindo, está dormindo em nós,
que é justamente a volta de Cristo. Algo que parece que a gente está meio distante, ou não está crendo, ou acha que isso é tudo um mito, mas é verdade, ele vai voltar. Vou repetir. É verdade, ele vai voltar. E estejamos nós preparados para esse dia. E Jesus, ele está falando algo aqui que, ao mesmo tempo, é para um futuro e para o presente dele. Lá em Mateus 24, verso 34, diz assim: eu lhes asseguro que não passará essa geração até que todas essas coisas aconteçam. E se a gente lê sem um pouco de entendimento do que Jesus está falando, a gente fica a imaginar qual geração. Pois já se passaram várias gerações e o que está aqui, ele não voltou. E aqui que entra algumas crises em algumas pessoas. Quando leem esse versículo, eles asseguram que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. E começam a pensar, esse negócio de Jesus voltar não é verdade, porque já se passaram tantas gerações e nada disso ainda aconteceu. Porém, já disse isso lá no início dessa série, e vou repetir algumas outras vezes, que esse momento aqui de Jesus, ou Mateus 24 e 25, Jesus está falando algo que iria acontecer já e coisas que vão acontecer no futuro. E esse verso 34 é algo que já aconteceu. Ou seja, Jesus está falando da invasão que Jerusalém sofreu logo após a sua morte, no ano 70, ou melhor, alguns anos após a sua morte, quando os romanos assolaram Jerusalém, destruíram tudo. Vimos no Dia das Mães um pouco sobre isso. Lembram? Desculpa. Que algumas mães tinham que comer os seus filhos que morriam, porque não tinha carne, não tinha comida. Então, isso que Jesus está falando já aconteceu. Então, aquela geração vivenciou essa parte, esse verso 34. Mas ele também está falando de coisas que vão acontecer. Versos 36 e 37, quando ao dia e a hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus e nem o Filho, senão somente o Pai, como foi nos dias de Noé. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Aqui ele já está falando de algo que virá. E esse algo que virá é o seu retorno. Que creio eu que hoje o Filho já sabe qual é o dia, pois aqui ele fala enquanto estava na terra, enquanto ainda era homem. E hoje ele é o Deus homem, ele está junto do Pai, ao lado do trono. E ele já sabe. Tanto já sabe que a gente conhece o livro de Apocalipse, aonde ele e o apóstolo João, ou melhor, o apóstolo João escreveu, motivado pelo próprio Senhor. Bom, a gente não está falando de Apocalipse, mas tem a ver lá com o fim. A hora, nós não sabemos. E por isso Jesus vai dizer, olha, como foi na época de Noé. Eu fico imaginando, irmãos, quando, já falei isso aqui há um bom tempo atrás, quando Noé estava fazendo aquele navio, aquela arca enorme, numa época que não chovia. Se você acordou nessa madrugada aqui em Maringá, não sei se em toda Maringá, né, porque Maringá tem essa coisa diferente. Às vezes chove muito num lugar e no outro não chove. Mas se você está aqui na região da igreja e acordou de madrugada, viu o pé d'água que caiu aqui. De assustar. Naquele tempo não chovia assim. Ainda não havia tido uma chuva forte. Gênesis vai dizer que tinha uma brisa, uma garoa bem fina para regar ali as plantas, mas não choveu. E aí imagino Noé construindo aquele grande navio, aquele grande barco, e só a construção já era a pregação. E ele dizendo, olha, Deus vai mandar uma chuva. Eu fiquei assim imaginando e trazendo para os dias de hoje, naquele tempo, as pessoas zombando de Noé. Ainda que Gênesis não fala, mas eu imagino que algumas coisas deveriam ter acontecido. E falam, poxa, vai vir tempestade, vai vir dilúvio, mas o que é isso?
E quando Noé terminou o barco, tudo aquilo que Deus pediu, ele botou os bichinhos lá para dentro, ele entrou e Deus fechou aquela arca e veio a chuva. E as pessoas que não perceberam, e a água foi subindo, foi subindo, foi subindo, e quando viram, não tinha mais para onde ir, o único lugar seguro na face da terra era dentro daquela embarcação. Não tinha uma hora, não foi batido o martelo, ele não tinha lá no calendário o dia lá, que seria dia 30 de maio, inundação do mundo, não estava isso lá. Quando veio, pegaram de surpresa, as pessoas não se arrependeram, não mudaram de vida. E Jesus está dizendo, olha, fiquem atentos, pois eu vou vir, como foi o tempo de Noé, as pessoas continuavam as suas vidas. Na segunda-feira, as pessoas levantavam de manhã e iam trabalhar, e assim vai ser. Você vai levantar de manhã na segunda, e talvez não durma na segunda, porque eu vou ter vindo. E eu pelo menos, eu fico contando os dias. Eu queria que já tivesse sido para 3 semanas atrás isso. Ir logo para a eternidade. Receber dele a chave do meu quarto na casa do Pai. Pois a gente precisa ir contando os dias e viver esses dias como se fosse realmente o último. No sentido de viver esses dias de forma intensa, adorando ao Senhor constantemente, porque, querido, se a gente só adora a Deus no domingo à noite, é pouco. Deus merece mais de nós. Se eu adoro a Deus somente no domingo à noite, e lá no PGM, que agora tem que ser online, e alguns não estão participando justamente porque é online, é pouco. A nossa vida, ela precisa ser uma vida de constante adoração, ser um estilo de vida. E adoração não é só cantar, adoração é orar, adoração é ler a palavra, é ter intimidade com esse Deus, é ter vontade de estar com Ele todo momento. Porque a gente não sabe o momento em que nós vamos estar com Ele na eternidade. Assim vai ser os dias em que Jesus voltar. E ele vai contando alguns fatos que vão acontecer nesses períodos. Por exemplo, verso 29, ele diz que imediatamente após a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a luz, as estrelas cairão do céu, os poderes celestes serão abalados. Ainda que são figuras de linguagem, a gente não sabe bem ao certo o que vai acontecer, que estrelas serão essas que vão cair. Será que esse meteoro que estão dizendo que vai passar aqui tão próximo da Terra, ou que vai pegar... recentemente eu li um artigo que a NASA acredita que esse meteoro vai atingir a Terra. Já até meio que viram aonde ele vai cair. Não sei, de repente erraram o cálculo, de repente ele cai agora. De repente a gente não consegue nem terminar esse culto. Vai que cai aqui. A gente não quer, mas não sei, não dá para saber bem o que Jesus está dizendo com algumas dessas situações. Muitas figuras de linguagem são do seu tempo. Mas eu sei, irmãos, uma coisa, que muitas coisas estão acontecendo nos nossos dias. Nós acompanhamos algumas tragédias naturais nos últimos anos. 2020, por exemplo, ficamos sabendo dos ataques dos gafanhotos. Aqui no Paraná, principalmente, muitos agricultores ficaram morrendo de medo de vir para cá. No Rio Grande do Sul, Santa Catarina, em alguns lugares, os gafanhotos atacaram. Terremotos, vendavais, chuvas em excesso. A gente está acompanhando agora em Manaus o que está acontecendo lá. Da água ter subido ao ponto das pessoas estarem perdendo suas casas. Em outros lugares, escassez de chuva, seca, rodízio de água nas bicas porque está faltando água. Desmatamentos e assim por diante. A gente vai vendo a natureza gemendo. Coisas acontecendo e naturais e outras causadas pelo próprio homem que vão trazendo efeitos na natureza. E aí você vai dizer, mas pastor, isso tudo não sempre houve?
Isso não sempre aconteceu? Não sempre foi assim? E eu diria para você sim e não. Sim, porque sempre houve. A gente sempre ouviu falar dessas situações, inclusive tem textos bíblicos que trazem alguns desses efeitos naturais. Mas também eu digo que não. Não por causa desse cuidado que a gente precisa ter com a diminuição da palavra de Deus. Sempre aconteceram, mas também a gente tem que tomar esse cuidado de que muitas coisas estão acontecendo aonde a própria palavra de Deus já havia nos revelado, já havia nos mostrado. E às vezes a gente acaba achando que é assim mesmo, até porque hoje a gente consegue explicar muita coisa e a gente diminui os fatos bíblicos. Não estou falando mal da ciência, pelo contrário. A ciência eu vejo como uma bênção e um milagre dado por Deus à humanidade. Porque a ciência, inclusive, na maioria das vezes, ela somente confirma o que a palavra de Deus já havia falado. Pela ciência, a gente tem aí a graça e a bondade de Deus de termos a vacina para o Covid. Se não fosse a ciência, a gente não teria até agora expectativa de voltar alguma coisa ao normal. Ainda que aqui no Brasil está demorando um pouco. Mas a ciência nos ajudou a isso. E várias outras coisas. Um exemplo, não dá para falar mal da ciência. Se não fosse a ciência, você em casa hoje não receberia esse culto. Então, o que eu quero dizer é que eu não posso diminuir as verdades bíblicas com alguma explicação científica, mas olhar a explicação científica como um fortalecimento daquilo que a Bíblia já havia me falado. Como, por exemplo, esses desastres naturais que Jesus está relatando aqui, que tem início justamente com a queda do homem. Bom, o que eu queria pensar com você hoje, diante disso tudo que Mateus 24 continua nos trazendo? É que a gente precisa contar os nossos dias, já tendo um desejo, uma fome daquele grande dia que vamos nos encontrar com o Senhor. Se estivermos vivos, palavrinha que a gente gosta, que é seremos arrebatados. Se já estivermos mortos ou descansando, dormindo, eu gosto da Bíblia porque ela traz umas palavras mais sutis, né? Se estivermos dormindo. E normalmente dormindo na Bíblia você está morto. Mas para o cristão é como se estivesse dormindo e aí ele nos acordar para a eternidade. E ouvir dele, vem bendito, venha bendita do Senhor. Eu preparei lugar, entra. E é isso que eu queria pensar com você, olhando para Mateus 24. Jesus vai nos dizendo que a gente está vivendo dias muito rápidos. Olha o verso 22 aí, eu vou ler na tradução da Bíblia Viva. De fato, se aqueles dias não fossem encurtados, a humanidade inteira se perderia, iria se perder. Porém, eles serão encurtados por causa do povo escolhido de Deus. Esse versículo tem algumas explicações que eu li que eu achei muito interessantes. A primeira explicação alguns autores e missiólogos, que são aqueles que estudam as missões, eles vão dizer que Jesus está dizendo que se as tribulações que o povo de Deus vive não fossem diminuídas, ou seja, aqueles países que existem perseguições, ou até mesmo no tempo dos apóstolos e depois da primeira igreja, da igreja primitiva, se as tribulações não fossem diminuídas e tivesse um tempo de paz, até aqueles que são fiéis a Deus iriam desistir de tamanha aflição que estavam vivendo. Então, alguns acreditam que esse verso 22, Jesus está dizendo, olha, se o tempo de tribulação não for diminuído, não for reduzido, as pessoas, aqueles que vão na igreja, vão trazer para hoje, aqueles que vão lá para o culto, que vão para o PGM, que vão para adorar a Deus e são perseguidos, se não fosse encurtado aquele tempo, se a tribulação não desse uma trégua,
eles iriam desistir, iriam parar com tudo, porque não iam aguentar mais, os seus familiares não iriam suportar. Então, alguns acreditam que é esse tempo de dor, das tribulações, das lutas, que será encurtado, diminuído. Pode ser. Não vejo problema com isso. Mas tem outra explicação que muito interessante e que teve assim um respaldo ainda científico depois de um artigo que eu li, de que realmente são dias que estão sendo encurtados. E parece que esse negócio está de verdade, né? Porque se você não percebeu, a gente já está no dia 30 de maio, ou seja, terça-feira, entramos na metade do ano. E não me parece que estava muito longe, ou parece que foi ontem que a gente estava comemorando a chegada do ano. E nesse artigo que eu falei, conta-se ali que a Terra, ou que em 2020, tivemos alguns dias menores, reduzidos. O que traz a ideia, junto com a palavra grega de abreviado, que tem como uma tradução literal de amputado, de se cortar mesmo. Nesse artigo dizia o seguinte, que o planeta ele leva em torno de 86.400 segundos para dar a volta nele mesmo, né? Dar aquela volta. Isso que a gente conhece de 24 horas. Para ele dar a volta completa, a rotação ao redor de si em relação ao Sol. E aí eles estão dizendo que dia 5 de julho de 2005, essa rotação teve diminuída 1,0516 milissegundos a menos. Então, em 2005, a gente perdeu 0,516 milissegundos na vida. A Terra rodou mais rápido. E dia 19 de julho de 2020, o ano passado, foi o recorde nessa diminuição da rotação da Terra. Eles falaram que a Terra levou 1,4602 milissegundos a menos para completar essa rotação. Então não é só você que está com pressa, parece que a Terra também está girando com mais pressa, ela está com mais vontade de acabar o ano mesmo. Bom, a gente está falando de milissegundos. Como que isso é testado? Os cientistas explicam que isso é através de um relógio atômico, que mede essa rotação da Terra. 0,4 segundos é um tempo ali que eles calculam de reajuste, porém, foi muito mais do que isso, como eu li para os irmãos. E a gente acha que são milissegundos, é pouco tempo. O que é um milissegundo? Não dá nem um piscar de olhos, menos, não sei. E a gente pensa que é pouco, mas na soma disto, quanto tempo a menos nós estamos tendo? E os cientistas acreditam que em 2021 poderá se ter o menor, o tempo, o dia mais curto poderá acontecer em 2021. Em 2022, então, a gente descobre lendo algum artigo desse. Mas, pastor, será que isso é verdade? Será que isso está acontecendo? O que causa isso? Aí Jesus vai lhe dizer, lembra lá, que haveria terremotos, haveria alguns desastres naturais, e isso iria preceder a sua volta. Os cientistas dizem que esse fenômeno da Terra andar mais rápido, girar mais rápido, de se perder alguns milissegundos, é causado pelo aquecimento global. Recentemente saiu uma matéria em que um iceberg do tamanho de São Paulo se despreendeu e estava indo para o alto mar. Isso é causa do aquecimento. Também vão dizer que essas calotas polares, como eu disse, que estão se deslocando, a Terra vai se aquecendo. As queimadas. Quando nós olhamos as queimadas que agora em 2020 aconteceram, que muita gente acha que é muito drama, mas que até aqui em Maringá sofremos um pouquinho, foi bem pouco, mas sofremos com a queimada que aconteceu no Mato Grosso.
E chegou aqui o cheiro do queimado, da fumaça. E a gente pensa assim, isso aí também é muita forçação da mídia e tal. Pois é, está afetando a terra. E também, a gente está vivendo um mundo muito acelerado. A gente não para mais para perceber o tempo. E essa é a terceira situação, quando eu olho para esse versículo, que também cabe. Nós vivemos um mundo muito rápido, um tempo muito curto para tudo. Nós não temos tempo para aquilo que seria o melhor para nós, um tempo agradável em família, um tempo agradável em comunhão, um tempo agradável com nós mesmos. Quem aqui consegue? Tenta fazer esse exercício nessa semana. Tenta ir em casa fazer esse exercício. Ficar só com você mesmo por pelo menos meia hora. Só você e você. Sem celular, sem televisão, só com você. Duvido que consiga. Daqui a pouco, quando der uns 10 minutos, já está olhando onde está o celular. Se deixar com o barulhinho do WhatsApp ainda, pronto. Porque a gente está muito agitado, a gente faz 3, 4, 5 coisas ao mesmo tempo. E quais dessas coisas a gente faz com qualidade? Dias muito rápidos, e aí a gente começa a olhar, e aí entra esse alerta de Jesus. Que se os dias não fossem abreviados, ou seja, amputados, até os escolhidos se perderiam, porque a gente começa a andar nessa frenesi da correria e a gente esquece do sagrado. A gente esquece de Deus. Quantas vezes isso acontece comigo, nós já acordamos atrasados na correria, nos afazeres, e a gente percebe assim, não vai dar tempo para fazer uma devocional, não vai dar tempo para ler a palavra. Orar é assim, Senhor, abençoe esse dia em nome de Jesus, amém. E quando dá. E a gente pensa, não, meio-dia, na hora do almoço, eu vou parar um pouco, vou relaxar, vou orar direito, vou ler a palavra. E aí dá a hora do almoço, você almoça e bate aquele peso nos olhos. Acontece isso lá? Os olhos parecem que pesam, não é o estômago que pesa, é os olhos que pesam. E aí você também vai fazer alguma outra coisa, não deu. Vai chegar em casa, aí, principalmente as donas de casa, muitas vezes chega em casa, tem 305 coisas para fazer. E os maridos, que eu sei que vocês fazem isso, vão ajudar as esposas. E quando viu, foi o tempo, e a gente passou batido, a gente não fez as coisas. A gente não teve contato com o sagrado, a gente não orou, a gente não leu a palavra. Alguns vão tentar orar na hora que vai dormir e começa a orar às 10 da noite e termina às 7 da manhã. Passam a noite realmente orando, fecham os olhos e vão. E isso não é para trazer culpa, e não pode te trazer culpa, mas isso é para trazer a nossa lembrança a importância do sagrado nessa correria. Se os dias não fossem amputados, cortados, até nós mesmos nos perderíamos. Porque estamos nessa correria. E lembre-se, nós somos seres que somos formados de corpo, de alma e de espírito. E esses três nos compõem, e esses três precisam ser alimentados, precisam ser cuidados. O nosso corpo precisa do alimento. A nossa alma, a nossa mente precisa ser cuidada. Precisa ser toda hora, todo momento ser vigiado. Quem está vindo aqui nas sextas, aqui no grupo de apoio, deve estar ouvindo isso. Não é isso, Cléber? Ouvindo sobre cuidado com a mente, nessa pandemia, nessas ansiedades que a gente vive. E o nosso espírito, que a gente negligencia muitas vezes, o cuidado com ele precisa ser cuidado. Porque esse espírito que está em você, que o Senhor soprou em você, que está em ligação com ele. Precisamos ter esse tempo consagrado. Porque às vezes, irmãos, como disse o apóstolo Paulo,
lá em 2 Coríntios 2, 4, 4, que o Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. E ainda que o apóstolo Paulo fala do descrente, eu tenho visto que muitos cristãos estão sendo também, talvez não cegados, mas tendo a vista embaçada com essa correria do tempo. Prova disso, irmãos, é que a gente olha, e agora eu falo da nossa igreja, que na pandemia, quantas pessoas que nem acessaram o culto gravado estão acessando. Que dirá vir aqui? Não estão sendo alimentadas. E a gente tenta cuidar delas, mas não querem ser alimentadas. Porque estão com as vistas nubladas com tudo isso que está acontecendo nesse mundo. E se deixavam ser cegadas, achando que Cristo não vai voltar, achando que não vale a pena. E aí Jesus nos alerta para um perigo, que é uma religião falida, ou religiosos falidos. Olha aí o verso 23 e 24. Então, se alguém lhe disser, vejam aqui está o Cristo, ou ali está ele, não acreditem, pois aparecerão falsos cristos, falsos profetas, que realizarão grandes sinais e maravilhas para que, se possível, enganar até os eleitos. A gente precisa entender que Jesus está aqui falando justamente de falsos líderes, de falsos profetas, de pessoas que fazem propaganda enganosa, com interesses próprios, com interesses de disseminar ideias próprias e vão enganando as pessoas, trazendo desunião, trazendo brigas, trazendo coisas que não foi o que Cristo disse. E ali vai crescendo uma hostilidade das pessoas com a própria fé, com a própria religião, porque estamos, sim, vivendo um tempo em que a religião está parecendo que faliu. Por que parecendo? Porque ela não faliu. Deus continua o mesmo. E como a própria Bíblia diz, ainda existem os seus remanescentes, ou seja, aqueles que permanecem firmes e fiéis. Esse versículo vai nos mostrando que assim como foi no seu nascimento, vai ser na sua volta. Quando Jesus, antes de Jesus nascer, vários fatores foram acontecendo antes de Jesus nascer, antes de Jesus vir à Terra. Primeiro, a gente começa a perceber, se você olhar a história da igreja, a história, vai mostrando que muitas coisas foram sendo preparadas. Primeiro, Roma, no seu crescimento de império, criou estradas. Por isso que a gente tem esse ditado, todas as estradas levam a Roma, porque Roma criou estradas para o comércio, para o acesso comercial, acesso a outras cidades. A língua era como hoje, né? Se você sabe inglês, você tem fluente principalmente, você consegue viajar para vários países e se virar um pouco. Aquele tempo era o grego. Então quem sabia grego era o inglês do momento. Então a língua ali comum, a língua que todos conheciam era o grego. E uma outra coisa que também aconteceu nos tempos de Jesus é que a religião estava falida. Os fariseus, que nós conhecemos bem na história bíblica, traziam um peso muito grande sobre o povo. Todo aquele ensinamento que Deus deu lá no Monte Sinai foi distorcido com o passar do tempo. As pessoas não viam nenhuma necessidade de uma religião, porque a religião era falida, era uma religião opressora, era ensinado sobre um Deus cruel, um Deus que causava medo. E quando Jesus chega, ele encontra todo esse cenário pronto, e aonde que a gente encontra isso? Gálatas 4:4, que vai dizer, mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei. A palavra plenitude aqui traz a ideia de algo completo,
de uma situação que está completa. Ou seja, o apóstolo Paulo está dizendo, olha, quando tudo estava pronto da forma que Deus quis, Jesus nasceu. Jesus veio. Irmãos, vai acontecer a mesma coisa com a sua volta. E ele não vai voltar como o Salvador para a cruz. Ele vai voltar como o juiz que veio buscar a igreja, que veio buscar os salvos. Ele vai vir como juiz sobre aqueles que não creram e sobre a igreja, e a igreja para a eternidade. E também as coisas vão acontecendo para que isso aconteça, para que sua volta aconteça, ocorra. Nós estamos vendo o princípio de Mateus 24, o verso-chave, o verso 12, como falei na primeira mensagem, que Jesus diz que o amor de muitos vai se esfriar por causa da maldade. E a gente percebe que essa maldade ela já cresceu e parece que está crescendo mais. E o amor das pessoas ela está esfriando, está congelando. Então o que Jesus está mostrando é, olha, está chegando esse momento. Tragédias acontecendo. E a religião falindo. A religião parece que já não gera mais entusiasmo na vida de algumas pessoas. Se você fala com alguém, olha, eu vou orar por você lá na igreja. Não precisa não. Não precisa não. Vamos na igreja? Ih, para que igreja? E aí a gente começa a imaginar o que as pessoas estão perdendo o crédito. Os pastores que antes eram respeitados, e isso eu posso dizer porque eu sou pastor, que antes, se você chegar, eu lembro que no tempo que eu me converti, isso não faz tanto tempo, me converti com 17 anos, quer dizer, tem pouquíssimo tempo, tá? Não tem tanto tempo assim. E eu lembro que os pastores tinham prestígio aonde chegasse. Os cristãos, irmãos, cristão comprava sem pagar e depois podia pagar, tá? Né? Porque ele não pagava, não. Não precisava marcar em caderninho, não, porque se era um cristão, todo mundo sabia que pagava. Sabia que ia lá, ó, se falou, ó, dia tal eu vou ir pagar. E ele ia mesmo, às vezes ia até antes. Hoje, não vamos nem entrar em detalhes, né? Melhor deixar para as imaginações. Porque está entrando em crise. E a gente começa a perceber que esse tem sido um tempo em que nós, como igreja, e agora eu falo Igreja Batista da Graça, se você que nos assiste de outra igreja, amém, mas eu quero falar para a nossa igreja. É um tempo de nós fazermos a diferença onde nós estamos. Para que esse avivamento na vida, o que é avivamento? É trazer a vida, é trazer um aquecimento no coração das pessoas, na nossa comunidade. Para que elas vejam que a esperança em Jesus é algo real e que a gente vive. E eu quero aqui abrir um parênteses que é um spoiler, né? Que é um adiantamento do que virá. Nós já temos quase todo o valor para ajudar a família, aquela viúva que nós nos comprometemos em ajudar. Os irmãos já me deram o nome, o valor que vai dar. Tive uma reunião quinta, né? Sexta, com gentil. Feriado a gente já vai lá para começar a mexer. Vamos orar para não chover, né? Porque se chover não dá para fazer, porque é por lá de fora. Então vamos começar a movimentar lá. Porque, irmãos, Tiago vai dizer, se não me engano é Tiago mesmo, que a religião que agrada a Deus é aquela que abençoa, que cuida das viúvas, dos órfãos, dos necessitados. E a IBG tem sido assim. Porque a gente precisa, irmãos, mostrar para a sociedade que Jesus Cristo vale a pena. Que Ele é a esperança. Ainda que exista aí realmente uma
religião que está falindo, mas Jesus não faliu. Não há crise no céu. Brasil, o mundo está em crise, no céu não. O céu é intacto, o céu está imexível. Mas dentro disso tudo também a gente encontra os que estão desacreditados com essa religião, com a igreja, mas também encontramos pessoas que estão desacreditadas porque vão até esses locais procurando seus benefícios próprios, procurando as suas bênçãos, como já falei na mensagem anterior. Pessoas que se sentem desenganadas porque foram lá e não era aquilo que elas queriam, ou foram lá, mas queriam ouvir o que lhes agrada. Algo também que a Bíblia já havia nos alertado através do apóstolo Tiago, apóstolo Paulo, escrevendo ao jovem pastor Timóteo, lá em 2 Timóteo, capítulo 4, 3 e 4. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, sentindo coceira nos ouvidos, segundo seus próprios desejos, juntarão mestres para si mesmo. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para mitos. O que é mito? Ele está ouvindo muito essa palavra ultimamente. Mas o que é mito? Mito é aquilo que não é verdade. Mito é aquilo que não é verdadeiro. Mito é algo que surge de uma imaginação. Na antiguidade, por exemplo, quando uma lavoura inteira era perdida, e aqueles que não criam em Deus diziam que era o Deus tal que estava enfurecido e destruiu a plantação. Então se cria ali um mito daquele Deus, daquele momento, daquela ideia, mas aquilo não existia. E há pessoas que vão procurando os lugares que afofam o ouvido, que são palavras que me agradam, porque se ouve a verdade. Irmãos, a Paulo e eu, quando nós vamos atender casais principalmente, ou quando eu vou conversar com alguém em particular, que a pessoa precisa conversar com o senhor, ela começa a falar, começa ali a vomitar tudo aquilo que está sentindo, as suas dificuldades, as suas angústias. O que o senhor acha? O que o senhor pensa? O que o senhor me fala? Normalmente eu falo assim, você quer ouvir. O que você quer? Você quer ouvir o que te agrada? Ou você quer ouvir o que você precisa? Porque se é o que agrada, não é comigo. Se é o que precisa, vamos conversar. Lógico, dito com amor, com carinho, né? Não como um coice, como às vezes as pessoas fazem. Mas porque a gente às vezes quer só ouvir o que agrada. E o que agrada não transforma. O que agrada muitas vezes não é o que vai mudar na minha constituição, que está me matando, está me prejudicando. E quantas pessoas, e digo até da nossa igreja, que já saíram, porque quando sentaram para conversar, a gente foi falar o que precisava ouvir para mudar, para melhorar como pessoa, até na sociedade, foram embora. E aí bate aquele peso na consciência, se eu não tivesse falado. Talvez se eu não tivesse falado, a pessoa talvez não parar para pensar um pouco. Mas é isso que tem acontecido, e essas pessoas estão procurando aonde se agrada. Aonde tem, por exemplo, uma mensagem que não vai falar de fim, que tem que mudar algumas coisas na minha vida. Não, eu quero ouvir sobre coisas boas. E que são as coisas boas? São as coisas que enchem o meu ego, que fazem inflar o meu ego. E aí a gente vai vendo cada vez mais as pessoas se perdendo, e Jesus vai dizendo, olha, se esses dias não forem abreviados, até os escolhidos. Porque eles vão ouvindo essas coisas que afofam o nosso desejo. É como pensar, por exemplo, num diabético que ama doce. Pensa num diabético que gosta de doce. E aí ele ouve, está lá, infelizmente ele visitou a sua casa, digo infelizmente porque ele chegou na hora da sobremesa, aquele pudim. Uma hora dessa falar de comida perto da janta, né? Mas aquele pudim, pensa aquele pudim gostoso. Ele é diabético. Se ele comer um pedaço daquele pudim, pronto. E aí você esconde o pudim, mas ele viu o pudim. Pensou, Cida? Ele viu o pudim, ele falou, eu quero um pedaço desse pudim. E aí você diz assim, não, eu não posso te dar, porque você pode até morrer se comer esse pudim.
Não, mas eu quero esse pudim. Não, não vou te dar. Ele não é para diabético. E aí ele sai batendo o pé e vai embora e diz assim: eu nunca mais volto na sua casa. É mais ou menos assim. Quando a gente ouve as verdades, ainda que é um exemplo bem falho, mas quando a gente ouve algumas verdades, fala: eu não volto mais aqui. Porque eu não quero isso, eu não quero mexer. E não quero que mexam com coisas que estão aqui dentro, porque deixa do jeito que está. Mas é justamente aí que está te causando dor, adoecimento, problemas, mas você prefere ir nos lugares que estão dizendo que não é bem assim, que você pode ser assim, assado, e isso está te prejudicando. Bom, e agora como é que a gente faz? Já que Jesus está narrando fatos terríveis que vão acontecer, o que a gente vai fazer? Ele diz: fique de olho, fique atento. Olhe o que está acontecendo e guarde a sua fé. O verso 34 a 36 diz: tenham cuidado para que os seus corações não fiquem carregados de libertinagem, bebedeira, ansiedade da vida, e aquele dia venha sobre vocês inesperadamente, porque ele virá sobre todos os que vivem na face de toda a terra. Estejam sempre atentos e orem para que vocês possam escapar de tudo o que está para acontecer e estar de pé diante do Filho do Homem. Fiquem atentos, cuidado, para não achar que dá para viver de qualquer jeito, que no último momento a gente se vira. Não, não é desse jeito. Nós não estamos num joguinho de computador que dá para reiniciar e ter mais vidas. Quando chegar esse dia, chegou. Cuidado com as ansiedades da vida. O que Jesus está dizendo? Cuidado com essas preocupações excessivas que fazem com que sua fé seja diminuída. Quando ele diz de bebedeiras, ele está dizendo: olha, cuidado com os desejos que enchem o teu coração, mas me afastam ou diminuem a minha presença de vocês. Ele está dizendo: olha, estejam atentos. E ficar atentos, irmãos, e aí aqui cabe uma explicação, não é ser paranoico com as coisas. Não é se tornar um fanático religioso. Porque aí também é ruim. Porque dentro do fanatismo você se prejudica e prejudica o outro. Mas ser esse atento, vigilante, aquilo que a Bíblia está dizendo e aquilo que está acontecendo ao meu redor. Como ele diz: olha, fiquem atentos, continue orando, continue buscando a minha presença, para que vocês possam permanecer de pé diante de mim quando eu voltar. O cristão ele não deve pensar que a vida aqui é permanente, a nossa vida aqui não é permanente. A nossa situação aqui não é eterna. Mas estejamos aqui num estado de vigilância constante. Como se a gente ficasse na ponta dos pés olhando lá no final, desejosos de chegar logo no final. Certa vez eu estava numa fila de carro, aqui em Maringá, o sinal abriu, e nada de ninguém andar. E o que a gente faz? Quem é motorista já sabe, bota a cabeça para fora e vai ver o que está acontecendo lá na frente. Tem uns bobos que ficam buzinando como se resolvesse alguma coisa. E é justamente isso, o negócio está andando, eu estou lá na frente olhando, porque eu quero saber o que vai ter lá, eu quero chegar lá. E aí eu vou me cuidando. Como? Vou lendo a palavra, eu vou orando, vou tendo comunhão com os meus irmãos, mas sempre atento para chegar lá. E o chegar lá, eu tenho um ponto em que meus olhos estão fixos, estão fixados, que é a cruz. Porque a cruz, quando eu fixo os meus olhos nela, eu lembro que eu não sou nada. Que é Ele em mim que me torna alguma coisa. Quando eu fixo lá os meus olhos, eu lembro que eu tenho o direito dado por Deus, ou pelo menos um presente dado por Deus, chamado a eternidade.
Porque eu não sei a hora que eu vou estar lá. Que eu não sei o momento. Eu posso ir para o momento da eternidade antes mesmo dele voltar. Eu posso nem terminar esse culto. Posso cair duro aqui, ainda vou dar trabalho para vocês. Então eu não sei o momento, então eu tenho que cuidar da minha vida. E isso não é para amedrontar, isso é para nos preparar. E aí que entra o problema de muitas pessoas. Que acham que esse tipo de mensagem é para assustar, não, é para nos lembrar. É isso que Jesus está falando. Lembre-se, fiquem atentos. Vai chegar a hora. Continuem a trabalhar, continuem a estudar. Vai continuar os casamentos, os nascimentos. Mas vai chegar um dia, um momento, que isso vai parar. E é o momento em que ele voltar. E aí eu pergunto para você, que você em casa, está preparado para isso? Como é que está a tua vida com Deus? Você tem lembrado disso? Desses dias encurtados? Desses dias diminuídos? Você tem lembrado disso? Olhando para a sua fé? Porque a gente fala dos falsos profetas, dos falsos líderes, mas e nós? Como está a nossa vida de fé com Deus? De caminhada com Ele? Eu tenho realmente tido intimidade com Deus? Eu tenho realmente buscado a face dEle nos meus momentos a sós com Ele? Eu tenho andado atento ao que está acontecendo ao meu redor? Se a trombeta tocasse agora, não sei como vai ser essa trombeta, eu já falei para os irmãos. Trombeta era comum no tempo de Jesus. Imagine, hoje deu um estrondo. Não sei se lá perto de vocês deu. Mas essa casa aqui tremeu toda. A igreja balançou tudo. Assustou. Imagine o último toque de Jesus se a gente não tiver preparado. Como está a sua vida com Ele? Eu gosto muito do que ele fala no verso 25. Vejam que eu avisei antecipadamente. Vejam que eu já os alertei. Então ninguém vai ser pego de surpresa naquele dia. Ninguém vai ter aquela desculpa. Ih, eu não sabia. Sabia. Sabia porque ele disse, olha, a minha volta vai acontecer quando esse evangelho for pregado em toda a terra. Não é todas as pessoas se converterem, não é todas as pessoas irem para a igreja, é quando todo mundo ouvir. E eu vejo, irmãos, que a pandemia ajudou isso. Agora diminuiu um pouco, mas o ano passado, ali para o lado de março até novembro, quando os decretos ainda estavam mais rígidos, o que tinha de live, de cultos no Facebook, no YouTube, Instagram e todos os anos aí das redes sociais, era você abrir, tinha alguém lá fazendo alguma coisa. E eu pensei, olha, tem muita gente vendo isso. Então isso ajudou, a tecnologia ajuda. E aí Jesus está dizendo, ó, vejam que eu avisei. Então naquele dia, quem se negou a crer em Jesus, quem andou dizendo que isso tudo era mentira, na hora que chegar diante dele, Senhor, eu não sabia. Eu sabia assim. Sabia. De alguma forma chegou até você. É como a gente faz com os filhos, a gente vai mostrando, a gente vai ensinando, a gente vai tentando mostrar como que é a vida e fala, não faz isso, não faz aquilo. Cuidado com aquilo outro. Aí quando acontece, fala, eu não sabia. Sabia sim, porque foi avisado, foi mostrado. Foi experienciado através da vivência de alguém, mas você não quis ouvir. Aqueles que caminham bem próximo do Senhor vão continuar firmes. A gente vai se assustar, possivelmente, a gente vai se preocupar. Talvez alguns até se desesperem, mas logo, logo vão poder chegar e dizer, opa, espera aí que não é bem assim. Mas aqueles que
se negam a acreditar. Não sei se dá nem para pedir misericórdia, porque já está sendo avisado. Por isso eu quero convidar você que está aqui, você que está em casa. Se você ainda tem dúvidas sobre a fé em Jesus, sobre a esperança da eternidade, eu convido você a repensar nisso e colocar a sua vida à disposição dele. Porque eu não sei o dia que vai ser o seu chamado ou o nosso chamado. Mas se a gente estiver preparado, atentos, não iremos ser assustados, não iremos ser pegos de surpresa. Por isso eu quero orar em você. Aí você e Deus. Reconheçam como Senhor da sua vida. Reconheçam como Salvador da sua vida. Vamos orar. Eterno, bondoso, exaltado e querido Deus, eu te louvo porque o Senhor já deixou avisado. O Senhor já deixou a cartilha pronta. O Senhor já deixou a tua palavra para que nós pudéssemos viver de forma adequada nesse mundo. Por isso, Senhor, visite cada um nas nossas incertezas, nas nossas dúvidas. Visite, ó Deus. Confirme, ó Deus, no coração desses que estão em dúvida, a tua presença e o teu Espírito. Traga sobre eles, ó Deus, a verdade do Evangelho. E talvez, ó Deus, se alguém foi desenganado, se sente frustrado, ó Deus, pela religião, ó Deus, que teu Espírito Santo mostre que o Senhor continua o mesmo e as tuas promessas da mesma forma. Os dias têm sido maus, os dias têm sido curtos, os dias têm sido abreviados. Mas, Senhor, temos o Senhor diante de nós, temos a certeza do Evangelho e temos a esperança da eternidade. E é ali que devemos firmar os nossos olhos. Que possamos, ó Deus, estar sempre atentos, vigilantes, olhando para o que está acontecendo, não com olhos de céticos ou olhos preocupantes, mas olhos que entendem que tudo o que está acontecendo é cumprimento da tua palavra. E que um dia, ó Deus, nós esperamos que seja breve, mas se não for ainda na nossa geração, ó Deus, que não percamos a esperança de um dia estar com o Senhor e nada mais dessas tragédias que vivenciamos irá mais nos abalar, porque elas não existirão mais. Estaremos, ó Deus, numa eternidade onde todos serão iguais, aonde não haverá mais dificuldades, dores e perdas, onde as lágrimas serão secadas, onde o choro de uma mãe não existirá mais por perder um filho ou um filho por perder os seus pais. Mas, Senhor, aqueles que não estiverem prontos para isto, que levaram as suas vidas desacreditando e céticos da tua palavra, passarão a eternidade distante do Senhor. E viver uma eternidade distante de Deus é viver um inferno. Por isso, Pai, que teu Espírito Santo nos convença e convença aqueles que ainda não têm ao Senhor. É assim que eu oro e creio, em nome de Jesus. Amém.